Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que você sabe representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai saber detalhes sobre o trabalho produzido pelo Instituto Sou Ciência, que detalhou o tamanho do arroxo produzido pelo governo Bolsonaro às universidades federais. Mais de 90% de queda nos investimentos das instituições públicas federais de ensino. Mas antes, o programa Brasil Consciência vai mostrar para vocês que São José dos Campos, a capital brasileira do avião, ganhou uma réplica da Casa de Santos Dumont. Conheça nesse vídeo a nova Encantada do Brasil. A réplica da Encantada, a casa onde Santos Dumont viveu em Petrópolis, foi inaugurada na última quarta-feira e fica dentro do parque que leva o nome do aviador e inventor brasileiro. O Parque Santos Dumont já é um ponto turístico conhecido da população da região do Vale do Paraíba. No mesmo local já havia uma réplica em metal do lendário 14 bis, o avião projetado e construído por Santos Dumont, com o qual ele realizou o primeiro voo de uma aeronave mais pesada que o ar. A poucos metros também está o avião Bandeirantes, o primeiro construído pela Embraer, além de algumas réplicas de foguetes desenvolvidos pelo IAE em São José dos Campos. A construção da réplica da Encantada de São José dos Campos ficou praticamente parada por pouco mais de 10 anos. O começo da obra aconteceu entre os anos de 2006 e 2012, sob a responsabilidade da ABC Aera, a Associação Brasileira de Cultura Aeroespacial, em parceria com o DCTA e a Petrobras. Foi criado esse projeto, ela foi construída na época, aí ela ficou um tempo desativada e foi revitalizada agora, né? Pela Secretaria de Educação, o setor de manutenção. E por quê? Porque já era um projeto antigo de São José dos Campos, e aí a gente precisava dar vida, né, para um espaço tão importante para a nossa cidade, que é considerada uma cidade da aviação. Segundo a Prefeitura, a réplica é exatamente igual à residência em que Alberto Santos Dumont viveu em Petrópolis entre os anos de 1918 e 1932, e ela pretende proporcionar aos visitantes uma experiência educativa e imersiva na história da aviação brasileira. Esse aqui, vamos ali para mostrar para vocês, ó. Essa aqui é a simulação de cabine, ó. Pode entrar aqui, ó. De novo, só. Cuidado com a porta, que é a portinha do Betinho, né? Aí a gente vai passar vídeos, né, da história de Santos Dumont. Isso aqui também foi uma doação de empresa privada, né? Que colaborou com o projeto, né? Segundo informações da Prefeitura, o pequeno chalé em estilo alpino reflete a personalidade inventiva de Alberto Santos Dumont. No interior, é possível encontrar réplicas originais das invenções dele, como o chuveiro localizado no banheiro do quarto de dormir. É um banheiro só ilustrativo, né? Não tem uma função, mas dá para a gente contemplar e ver como é que era o cotidiano dele, né? Onde ele aquecia a água através do gás e numa maneta ele temperava água fria e água quente e fazia todo o processo.
Nós estamos aqui num parque de aviação. Nós temos, além da casa, né, os aviões lá fora, o 14 bis, Bandeirantes, enfim. Então, nós temos mais um espaço dentro. A casa, ela vai oferecer para a gente 3 andares. O último andar, uma réplica da casa de Santos Dumont em Petrópolis, que ele viveu de 1918 a 1932, onde ali a gente conhece um pouquinho da personalidade e do dia a dia da nossa personalidade. Nós temos depois espaços interativos e imersivos para as crianças e visitantes em geral, e painéis instagramáveis também, que contam um pouquinho da história também do nosso aviador. E o mais incrível que pode dizer, ele, na carta de emancipação dele de 18 anos, que o pai dele deu, garanto para você a vida financeira, quero que você estude, principalmente a mecânica, né? Dentro, o pessoal fala, pô, então era um playboy, né? Uma pessoa que não precisava trabalhar para ter dinheiro, mas o pai dele frisou a educação. E eu quero que você vá para a França, porque é um lugar de homens de coragem, e eu quero que você enfrente todo esse desafio. E dentro disso tudo que a gente acha, parece uma ostentação, ele era um homem muito simples, né? Aqui fora você vê ali o armário da roupa dele, né? 3 cabides, pouca roupa, então você vê assim que é um impacto muito grande, questão de... Era trabalhar mesmo. Era trabalhar mesmo, né? É muito legal isso, né? O local conta com acervo rico composto por diversos objetos, como o famoso chapéu Panamá, livros, cartas fotográficas e mobiliário, sendo grande parte projetado pelo próprio Santos Dumont. Também chama a atenção a escada de entrada, cujos degraus têm a forma de raquete e passos alternados entre o pé esquerdo e direito. Da nossa inauguração de quarta-feira, dia 22, no período da tarde, até hoje pela manhã, nós já recebemos 452 pessoas. Na Nova Encantada, em São José dos Campos, também foi aberto espaço para homenagear outros nomes ilustres da aeronáutica brasileira, como Casimiro Montenegro Filho, criador do ITA e do DCTA, além de Osiris Silva, presidente e cofundador da Embraer. Bom, nós estamos abertos a princípio das 8h30 às 11h30, da 1h30 às 16h30. Todos os dias, feriado, sábado? De terça a sexta. Toda segunda-feira a casa fecha para manutenção, enfim, e outros. Vocês viram nas imagens o avião Bandeirante e as réplicas dos foguetes como o Sonda 1 e 2, que foram reformados recentemente pelo DCTA de São José dos Campos em uma das atividades pelos 150 anos de Alberto Santos Dumont. O Brasil Consciência
tenta desde agosto um contato com algum representante do DCTA que pudesse nos falar um pouco sobre esse trabalho de recuperação do acervo que fica a céu aberto no parque. Inicialmente, nosso contato foi enviado diretamente ao DCTA, depois ao Comando da Aeronáutica, depois ao Ministério da Defesa, depois de volta ao DCTA, e até o momento a gente não recebeu nenhuma resposta. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você confere as informações sobre o levantamento inédito que aponta o tamanho do cerco às universidades durante o governo Jair Bolsonaro. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora para vocês um pouco sobre o levantamento inédito que confirmou aquilo que muita gente já sabia. Você que acompanha a programação do programa Brasil Consciência sabe que ao longo dos últimos anos nós trouxemos diversas reportagens, diversos programas falando sobre o arroxo que o governo federal havia imposto às universidades públicas brasileiras, às universidades federais, nos últimos anos. Mas agora, um estudo inédito, elaborado o estudo, na verdade, chama-se Painel Financeiro da Ciência e Tecnologia, elaborado pelo Centro de Estudos, Sociedade, Universidade e Ciência, o Sou Ciência, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, detalhou em números o tamanho do cerco, do arroxo que foi promovido contra o ensino público federal no país. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a coordenadora do Centro de Estudos, Sociedade e Universidade de Ciência, o Sou Ciência, a Soraya Ismaili, que, como muita gente sabe, foi reitora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, durante 2013 e 2021. Muito boa tarde, Soraya. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. A gente está dando uma olhada nos números aqui, vamos mostrar um pouquinho ao longo da nossa conversa, mas de cara dá para falar que a gente teve investimentos que chegaram, né, ao patamar de 2013, quando nem havia todo o parque de universidades federais atuais formado. Por que o Centro de Estudos resolveu fazer esse trabalho agora em 2023? E o que a senhora, como ex-reitora, pensa sobre esse resultado aí aterrador? Bem, nós decidimos realizar esse estudo porque o Centro de Estudos tem como linha de pesquisas, tem várias linhas de pesquisas, e esta é uma das linhas que nós estabelecemos no nosso centro. Então, nós temos estudado o financiamento da educação superior e da ciência, e, portanto, fizemos um amplo painel, não só das unidades de ciência, como o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, CAPES, CNPq, FNDCT, e resolvemos também fazer uma série histórica dos recursos e orçamentos das universidades federais. São muitas universidades em todo o nosso país e que passaram por muitas transformações, desde o ano 2000 até 2022. Nós tivemos uma grande expansão no sistema, especialmente no governo do presidente Lula, o primeiro governo. Depois, no segundo, mais ainda, começou no primeiro governo, no segundo, nós tivemos uma grande expansão, que foi o sistema Reúne, e depois, no governo Dilma, também tivemos a continuidade dessa expansão. Mas, logo em seguida, começamos a sofrer uma espécie de estagnação, e depois, nos últimos 4 anos, com o governo Bolsonaro, uma completa estagnação, mas não só estagnação, mas principalmente uma deterioração dos orçamentos, o que levou a uma deterioração do próprio sistema também. Então, nós decidimos mostrar isso de maneira ampla e também acessível,
né? Porque muitas vezes, quando nós falamos em orçamento, as pessoas têm dificuldades de entender. O orçamento é complexo, tem vários itens que são de difícil compreensão, como, por exemplo, falar em custeio, falar em investimento, falar em assistência estudantil, são itens do orçamento das universidades, assim como a folha de pagamento dos servidores, docentes e técnicos. Então, nós decidimos separar tudo isso, inclusive a folha dos aposentados, que muita gente não sabe, mas a folha dos aposentados e pensionistas também está nos nossos orçamentos das universidades federais. Então, decidimos fazer isso e mostrar com uma metodologia muito clara, muito acessível, e universidade por universidade. Então, cada universidade pode ir ter e consultar os seus dados e mostrar os dados para a sua comunidade, né? No caso, dando transparência sobre qual foi a situação orçamentária da sua instituição. Os reitores podem utilizar isso na conversa com parlamentares, por exemplo, e na hora também de acionar o Congresso Nacional, que está sempre discutindo a lei orçamentária do próximo ano. Então, nós temos que fazer esse diálogo permanentemente com a sociedade e também com o Congresso Nacional, para que as universidades federais possam ter condições adequadas para o seu funcionamento. O que nós vimos, o resultado que nós vimos desse estudo, um estudo muito bem realizado, com técnicos e pessoas muito capacitadas e utilizando uma metodologia já desenvolvida pelo professor Nelson Amaral, da Universidade Federal de Goiás, que também é membro do Sou Ciência, e por nós todos discutindo, eu mesma participei bastante desse estudo, trazendo a experiência depois de ter sido reitora, e o que nós verificamos neste quadro. Qual foi o quadro que nós encontramos? Que nós temos uma queda nos investimentos, principalmente a partir do governo Temer, a partir do momento em que Temer assume a presidência da República, mas principalmente nós temos logo em seguida com o governo Bolsonaro uma queda dramática no custeio, no funcionamento, na assistência estudantil, nos investimentos, que é a parte que nós precisamos para as obras, os equipamentos, os livros, foram quedas muito, muito significativas. Em alguns casos chega a 50%, em outros, no caso do investimento, que é esse recurso para obras e para reformas, chega a quase zero no ano de 2022. Então, é realmente uma situação dramática em que as universidades federais tiveram que enfrentar, além de todas as questões de difamação, de uma situação de enfrentamento, de conflitos permanentes com o governante, né? Que foram os anos de 2019, 2022. E, além de tudo, uma pandemia que nós tivemos que enfrentar sem recursos e sem orçamentos. Tudo isso, somado, trouxe uma situação de extrema necessidade para as universidades, e isso está evidenciado, e é importante quando nós vamos conversar com parlamentares, com os governantes, para que nós tenhamos agora um retorno da nossa, tenhamos uma composição salarial que seja reposta, que nós tenhamos uma recomposição orçamentária, e não só salarial, mas recomposição orçamentária, que permita condições de ensino, pesquisa e extensão. Vamos ilustrar um pouquinho isso que a doutora Soraya está falando. Doutora, eu não sei se a senhora está vendo o gráfico que eu estou compartilhando na tela neste momento? Está chegando aí para a senhora? Está chegando. Muito bem, esse aqui é o gráfico 1, vamos dizer assim, né, da planilha que foi anexada
ao estudo, e vocês podem observar aí, olha, nós temos, início dos anos 2000, Fernando Henrique Cardoso, eu acho que está aqui como Fernando Henrique Cardoso 2, porque seria o segundo mandato. Então, com certeza é pelo ano 2000. E o investimento, aportes Exato. totais nas universidades federais, né? Aporte total. Então, posso deduzir que seja o valor cheio, né? O valor total investido, ali na casa dos não tem legenda, mas seriam 30 bi, correto, doutora Soraya? Na verdade, aqui, este gráfico é o orçamento total, né? Então, aqui estão inclusos os salários, inclusive, lembrando que nós não temos um poder discricionário em relação aos salários nas universidades federais. Por quê? Porque são autarquias da administração indireta, e não há uma liberdade de utilização dos salários, né, da folha de pagamento. E aqui, lembrando que a folha de pagamento das universidades federais, das autarquias federais, elas estão também compõem, né, incluem a folha dos aposentados e pensionistas, diferente de outras instituições, que a folha de aposentados e pensionistas está no INSS. Aqui não. Aqui nós temos todos os salários, todos os aposentados e pensionistas e todos os recursos de custeio, de assistência estudantil e de investimentos. E aí dá para ver que nós tivemos um aumento considerável e bastante importante e significativo nos governos Lula, começando no governo Lula I, depois indo para Lula II, e continuando no governo Dilma I. Nós tivemos depois uma estagnação durante o período Temer, como é possível verificar, e depois uma queda, e estes valores são valores muito elevados, né? Parece que é uma queda pequena olhando assim os valores globais, mas nós estamos falando de bilhões de reais, porque inclui todas as 69 universidades, mais de 500 campi em todo o país, além das folhas de pagamento, como eu mencionei. A gente já conversou sobre isso, você que acompanha o Brasil Consciência, essa questão relacionada ao serviço público, a estabilidade do emprego é indiscutivelmente necessária, mas daí quando a pessoa se aposenta, esse ônus da aposentadoria fica para a instituição, para a universidade, no caso que a gente está falando aqui, e aí fica difícil para contratar novos funcionários e ter aquele ônus de pagar o anterior, precisaria ter uma mudança de metodologia. Mas a doutora Soraya está falando aí da questão que o gráfico não dá significância. Vamos avançar direto para o último gráfico que está na planilha, e aí a gente vai mostrar para vocês. Esses são os aportes totais nas universidades federais em investimentos. Aquele valor para fazer uma obra, para comprar um equipamento, atualizar computadores, por exemplo. Dá uma olhada, você que está em casa nesse momento, o que foi, por exemplo, o governo Dilma I em 2014 e o que foi o último ano, 2022, do governo anterior, para você ter uma ideia do que passaram as universidades públicas federais brasileiras. Exatamente, é o que eu mencionava para vocês. E o que chama a atenção, doutora Soraya, é que isso não é só um corte. Alguém pode falar, não, mas cortou recursos de diversas áreas e tudo mais. Mas nós tivemos um ministro da Educação que chegou a dizer que na universidade pública só se fazia balbúrdia, né? E tivemos uma série de campanhas contra o conhecimento, contra o estudo, a Universidade Federal Pública como um todo foi bastante criticada ao longo da gestão. O que é, para uma gestão universitária, ter uma queda desse tamanho com investimentos? Por exemplo, a senhora lá na Unifesp, durante todo o período que a senhora foi reitora, a gente sabe que computadores, por exemplo, têm uma vida útil, né, um valor de depreciação
que acaba em 5 anos. O que significa você ter aí, por exemplo, um corte de quase... aqui daria o quê? Pagou 10% do que pagava? Nós calculamos que chegamos a 93% de queda em relação ao que nós tínhamos em 2014. Veja o que nós tínhamos em 2014, que foi um ano que nós tivemos aí recursos. Foi o último ano do período Dilma I, né, do primeiro mandato, e que foram os valores que nós tivemos, os valores mais altos investidos na infraestrutura das universidades federais, e essa infraestrutura diz respeito aos prédios, às reformas, aos equipamentos para ensino e pesquisa, livros, computadores, como você mesmo mencionou. Então, todos esses materiais e obras e reformas são realizados e realizadas com estes recursos. Quando nós começamos já no período Temer, se vocês podem verificar, 2016 já tem uma queda, 2017 uma queda maior ainda, e depois a queda continua já em valores dramáticos no período Bolsonaro. Isso significa que foram, inclusive, no período entre 2020 e 2022, em especial 2020 e 2021, nós vivemos uma pandemia que é uma das maiores crises sanitárias da nossa geração, da nossa era, né? Nós nunca tínhamos visto o que aconteceu, nós nunca tínhamos passado por isso, e as universidades federais enfrentaram a pandemia, trouxeram pesquisas, ensino, telesaúde, fizeram ações contra a fome, o combate à pobreza, vacinação, pesquisas para trazer medicamentos para a Covid-19, as vacinas que foram pesquisadas. Se não fosse o Brasil, nós não teríamos a vacina de Oxford, que foi a vacina pesquisada em fase 3, principalmente no Brasil, foi o país que mais contribuiu com essa pesquisa e que salvou muitas vidas. Então, vejam, nós temos universidades que poderiam ter feito muito mais, que poderiam estar desenvolvendo mais benefícios para a população em saúde, pesquisas nas questões das mudanças climáticas, das energias renováveis. Tudo isso está sendo realizado nas nossas universidades, mas houve atrasos. Nós tivemos atrasos nestas pesquisas, e também os nossos jovens que estavam nas universidades e que alguns deles tiveram até que parar os estudos porque não tinham condições de assistência estudantil, de permanência estudantil. Se nós olharmos os gráficos que estão no painel da permanência estudantil, vocês também vão verificar que houve uma queda da assistência estudantil em todas as universidades. Ou seja, nós temos uma demanda aumentada, mas um recurso diminuído para os nossos estudantes, e principalmente os estudantes mais carentes. Lembrando que as universidades federais hoje têm mais de 70% de estudantes de famílias de baixa renda. Então, é um perfil socioeconômico que mudou totalmente. Mudou com a expansão realizada entre os anos 2006, 2007 até os anos 2014. E nós precisamos atender estes jovens que estão nas nossas universidades. E, por isso, esse período foi realmente dramático. No que diz respeito a investimentos, que é esse gráfico que está aparecendo aqui, mas em todos os outros itens de despesas que são tão importantes para as universidades. Eu falei 10%, a pesquisa é muito mais precisa, a doutora Soraya me corrigiu, uma queda de 93%, ou seja, você tem um orçamento e agora você vai trabalhar com 7% desse orçamento que você tinha. Só para a gente mostrar aqui todos os gráficos, a gente vai avançando. Aqui o segundo gráfico seria o aporte total nas universidades federais por natureza das despesas, para vocês verem
como o relatório é detalhado, aí aqui já tem uma legenda dizendo que tipo de despesa é essa, como a doutora Soraya estava falando, a questão da queda na assistência estudantil em azul, aqui as despesas correntes, a doutora Soraya pode explicar para a gente o que seriam essas despesas, o investimento que estava naquele gráfico anterior, né, que tem aquela queda mais absurda, e o que a gente disse no primeiro gráfico, que é a questão do pessoal, que é o que mais consome recursos na a folha de pagamento, inclusive das aposentadorias. O que seriam essas despesas correntes, doutora Soraya? Então, vejam, as despesas correntes são aquelas do funcionamento diário, né? Então, água, luz, telefone, limpeza, né? Manutenção de equipamentos, porque são todos serviços terceirizados hoje. As universidades não têm mais pessoal para a realização destes serviços de manutenção, de vigilância e de limpeza. Então, estes serviços precisam ser contratados e é o que está nessa parte em laranja. Vejam que a parte em laranja ela cresce no mesmo período que nós temos o crescimento e depois ela diminui drasticamente também. E essa é a única parte, junto com o verdinho, que é aquele verdinho do investimento, que vocês viram que foi a quase zero ali, quase um corte de mais de 90% ali entre 2020, 2021 e 2022, vejam que essa é a única parte que nós temos discricionariedade, ou seja, é possível utilizar estes orçamentos dentro da própria universidade de acordo com a sua necessidade. A parte em roxinho, que é a despesa de pessoal, esta parte ela é constitucional, então nós não temos discricionariedade, ou seja, não pode mexer nestes salários e nem nas aposentadorias e nem nos pensionistas. Isto está dado, portanto, faz parte do orçamento da instituição, mas, claro, é parte importante do orçamento e tem que ser preservado e até aumentado, porque não podemos ter uma queda também nos servidores, uma diminuição de servidores, que de fato também ocorreu no período Bolsonaro, e foi drástica a redução de servidores nesse período, mas a única parte que a universidade tem o poder ali de mexer um pouco, né? Sempre dentro da legislação, seguindo regras de licitação, tudo isso, é a parte discricionária, que é o laranja e o verdinho. Então, esta camada, vejam ao final como ela fica achatada ali em 2022. Chega 21 principalmente, 22 teve um pouquinho, uma variação para cima, acredito que por ser um ano eleitoral, mas que não minimizou em nada a situação dramática que as universidades federais viveram nos últimos 4 anos, como você mesmo mencionou, não só pelos cortes orçamentários, pela deterioração das condições de trabalho, de ensino e pesquisa, mas também pelo confronto permanente que havia do ponto de vista da postura daquele governo em relação aos servidores das universidades, aos professores. Fomos chamados, inclusive, de vacas gordas, né? E outros adjetivos também totalmente inadequados, porque foram as universidades que trouxeram soluções para a pandemia. Durante a pandemia, os nossos hospitais universitários atenderam a população de maneira ampla, de maneira que nós pudéssemos salvar muitas vidas, fazendo ensino, pesquisa e extensão. Perdemos muitos profissionais nas nossas universidades, a própria Unifesp perdeu alguns professores para a pandemia, professores que estavam na linha de frente
da Covid-19. Então, tudo isso é sob ataque e sob corte orçamentário. Muito bem, o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência para continuar esse bate-papo sobre o arroxo que as universidades federais brasileiras sofreram durante a gestão Bolsonaro. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua o nosso bate-papo aqui com a doutora Soraya Ismaeli sobre o aperto vivenciado pelas universidades federais durante o governo Bolsonaro, que agora ganhou nome e sobrenome com essa pesquisa desenvolvida pelo Sou Ciência, que detalhou todos os recursos que faltaram durante esses 4 anos. Não é a primeira vez que a gente conversa com a doutora Soraya. Ela já apareceu aqui no nosso programa durante a SBPC de 2022, lá em Brasília, falando justamente sobre uma das diversas perseguições que a Universidade Pública Brasileira sofreu num passado não muito distante. Vamos lembrar um pouco do depoimento dela, que acompanhou de perto como foram aqueles dias de Operação Lava Jato contra as universidades. Veja. A história, e aí eu quero dizer que a história de perseguição, ela de fato começa antes desse governo. E, de fato, ela ainda não acabou. Né? E ela continuou, sim, depois da morte e da perda que é irrecuperável do cancereiro. Mas, sem dúvida alguma, eu devo dizer, eu também concordo que a morte do cancereiro trouxe, certamente, um divisor. Né? E trouxe também o fato de que nós estávamos, e nós todos estávamos extremamente abalados com tudo aquilo que tinha acontecido, e ele certamente impediu, apesar de estarmos abalados e não sabíamos exatamente o que ia acontecer depois, certamente este fato, essa perda, ela trouxe também a vida, as nossas vidas. Né? E eu queria dizer que para mim é bastante marcante tudo isso que aconteceu. Eu queria falar um pouco pessoalmente também, a exemplo do que João Carlos acabou de também mencionar do ponto de vista pessoal, porque hoje mesmo, numa reunião mais cedo, que nós estávamos numa sessão com a Alba Isabim, que está aqui conosco, que estava coordenando, eu mencionei um fato de que uma servidora da UNB, sempre quando íamos lá, Marta Costa, dizia sempre para nós quando chegávamos lá, assim, com os ombros um tanto caídos, porque vivemos dias muito difíceis depois do golpe, depois do impeachment da presidente Dilma, e ela sempre nos dizia, reitora, ou reitor, não fique assim, porque vocês não vão carregar as universidades nas costas de vocês. Né? Então, nós vivemos e estamos vivendo ainda dias muito difíceis. Né? Eu quero dizer que a partir do momento em que houve o golpe, as nossas universidades começaram a ser assombradas. E todos se lembram claramente do que aconteceu com o cancereiro. Foi um fato marcante nas nossas vidas. Nós estávamos, de fato, indo para lá para essa homenagem, para prestar a solidariedade e para mostrar para o mundo que nós não somos bandidos, nós não somos pessoas, nós estamos lutando para que as universidades continuem funcionando. E isso
naquele momento, era extremamente difícil dizer isso para a sociedade. É incrível que hoje, é impressionante, parece tão distante, 2 anos depois da pandemia, quase caminhando para 3 anos, a situação as nossas situações, a situação das universidades perante a sociedade mudou muito a partir da pandemia. Precisou de uma pandemia para que a sociedade visse o quanto as universidades estão fazendo para essa mesma sociedade, né? Então, quantas perdas, né? Inclusive pela pandemia. Mas eu quero dizer que houve esse momento de grande comoção, depois mais comoção quando o reitor Jaime e a vice-reitora Sandra foram conduzidos coercitivamente. Isso foi um pouco de tempo logo depois. E depois outras ameaças a vários reitores que aconteceram. Vários. E isso continuou, só que não daquela forma e com aquela intensidade que aconteceu com o cancereiro. E, de fato, a morte dele tem realmente produz isso, é um fato que realmente é um fato histórico, né, nesse sentido. Mas isso continuou. E quando o Bolsonaro assume, e aí eu quero dar um depoimento pessoal, que eu nunca falei em público, é a primeira vez, mas eu vou falar aqui hoje. Em 2019, quando o Bolsonaro assume, eles começam uma operação em todas as universidades, praticamente, uma operação sigilosa, que foi chamada nos bastidores de Lava Jato das universidades. Várias das nossas universidades, inclusive a minha universidade, enquanto reitora, foi vasculhada até em todos os seus procedimentos, todos, sigilosamente, e nós sabíamos que estavam sendo vasculhados. Não encontraram nada, absolutamente nada, até hoje. E basta lembrar também, exemplificando tudo aquilo que a doutora Soraya está falando, que foi uma pesquisadora brasileira, Jaqueline Góes de Jesus, mapeou o genoma da Covid-19 na USP. Eu vou cometer uma injustiça agora, que eu me esqueci o nome da outra pesquisadora que também fazia parte. Esther Sabino. Doutora Esther Sabino. Muito obrigado, muito obrigado. Doutora Esther Sabino e a doutora Jaqueline Góes. Vamos mostrar aqui, apenas para a gente concluir essa parte aqui dos gráficos, e ilustrar os aportes totais nas universidades federais em assistência estudantil, que era um ponto que a doutora Soraya já citou e que seria importantíssimo a gente mostrar para vocês. Olha a diferença, né? O aporte começa no governo Lula 2, aí a gente tem o nosso melhor resultado lá, como resultado da política implementada durante os governos no Temer 1, e aí a coisa começa a despencar. Sim, esse gráfico ele mostra um aumento bastante significativo, e isso é plenamente justificável, porque foi exatamente nesse período que nós nós dobramos o número de matrículas. Isso não é pouca coisa, né? As universidades federais tinham cerca de 500 mil matrículas, 550 mil matrículas, e chegamos aí em 2018, 2017, com mais de 1.200.000 matrículas. Isso somente as universidades, fora o sistema de institutos federais. Nós aqui só estamos mostrando as universidades. Nós temos mais 42 institutos federais de ensino técnico e tecnológico. Então, foi uma entrada bastante grande de estudantes, de jovens no sistema de educação superior, o que é fantástico para um país como o nosso, que tem muitos jovens que querem e precisam estudar, que qualificar e terem condições depois que saem da universidade. Nós também estamos fazendo esse levantamento agora, em breve vamos apresentar publicamente,
que nós mostramos que, após a universidade, em especial as universidades públicas, o estudante ele consegue uma qualificação melhor e ele consegue também ter um nível socioeconômico melhor depois da universidade. Além disso, nós tivemos aí as cotas, né? Então, todo o sistema de cotas que foi implantado nesse período também. Mas aí o que acontece? Nos dava a impressão de que está congelado, os valores de assistência estudantil estão congelados, né? Porque nominalmente eles eram muito parecidos entre um ano e outro. Mas quando nós fizemos a correção pelo IPCA, pela a correção da inflação, no período após 2018, vejam vocês, né? Especialmente após 2018, depois 19, a queda começa também a aumentar, né? Nós temos uma queda de fato, uma perda de orçamento, uma perda dos recursos de assistência estudantil, e isso também impactou nos nossos estudantes, claro, em especial os estudantes de baixa renda, né, que são os que utilizam os auxílios. Estes auxílios, eles não são para todos os estudantes, é importante salientar isso. Os auxílios de assistência estudantil das universidades federais, que é um programa que se chama PINAES, o programa, ele preconiza que os auxílios, eles podem ser auxílio de alimentação, auxílio de moradia, mas eles só podem ser concedidos a estudantes que comprovem a baixa ou baixíssima renda. Veja você, a própria Unifesp tem atualmente mais de 20% de estudantes oriundos de famílias com menos de meio salário mínimo, eu vou repetir, meio salário mínimo per capita. Isso quer dizer que são estudantes de grande vulnerabilidade, e, portanto, estes auxílios permitem que o estudante finalize a sua faculdade e depois possa ter um crescimento, um aprimoramento, ter trabalhos que o qualifiquem e que ele esteja qualificado para ter um nível socioeconômico melhor também. Então, a assistência estudantil é fundamental hoje para as nossas instituições. Eu queria comentar um pouco sobre a questão 2023. 2023, nós tivemos, felizmente, logo no início do governo Lula, do atual governo Lula, nós já tivemos, até antes dele começar, tivemos o compromisso de que haveria uma recomposição, porque se ficasse o orçamento que estava já determinado para 2023, se ficasse daquele jeito, seria a tragédia estaria consumada, né? Então, nós tivemos, já logo no início do ano, uma recomposição nos valores, voltando para os valores de 2019. Né? Já é um começo importante para a recomposição orçamentária, tanto na parte de custeio, quanto na parte de investimentos. Estamos vendo aí nos investimentos, e tem muitas esperanças em todas as universidades federais, de recomposição na parte de investimentos também. Para quê? Para que as obras, e o presidente Lula tem falado isso em muitos lugares, e falou isso para os reitores também, que haverá, sim, o término das obras que estavam paradas ou que não puderam ser concluídas, e logo em seguida o início, ou concomitantemente, o início das obras que são necessárias para consolidar a expansão que fizemos. Então, as universidades federais hoje estão bastante otimistas e esperançosas desta recomposição. Além disso,
também recursos para a recuperação da infraestrutura. Por quê? Porque neste período nós tivemos uma deterioração do que já tinha. Então, uma coisa é uma obra nova que está em andamento, que precisa ser retomada, ou uma obra nova que precisa ser começada. A outra coisa são prédios que precisam de manutenção, de segurança contra incêndio, de acessibilidade, então, de modernizações que são necessárias para a melhor execução do trabalho também. Então, as estruturas, neste período, elas ficaram deterioradas. A própria Unifesp, no período que passou agora, recentemente, tivemos incêndios de alguns lugares, não foi só a Unifesp. Várias universidades tiveram alguns casos de incêndios, porque a infraestrutura de eletricidade elétrica precisava de manutenção. Então, isso tudo agora deve ser retomado e nós certamente poderemos pensar em um novo ciclo de expansão, que é isso que também as universidades esperam. Eu quero agradecer demais a participação da doutora Soraya Ismaili aqui no nosso programa. A gente vai ficando por aqui, mas você que quiser conferir os demais programas produzidos pela Rádio do SINCT, deve acessar, você sabe, a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pelo Brasil Consciência, todo o nosso conteúdo fica disponível em nossa página na internet e você também tem a possibilidade de acessar pelo próprio canal da TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está sempre disponível para lhe atender. A gente volta na semana que vem com outra atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço.